Então, o assunto mais difícil que a gente mais recebe aqui é: Tamires, eu não sei quanto de oxigênio meu paciente precisa. Obrigada por me falarem que voltou. Algum cidadão tentou me ligar aqui durante a live, daí acho que bugou o som. Então, é uma dúvida comum. Fica tranquilo se você tem essa dúvida. Hoje você vai sair dessa aula esclarecendo essa dúvida e não vai errar mais com o seu paciente. Então, você vai conseguir colocar o oxigênio certo para o seu paciente. Então, vou só retomar 2 minutinhos do que a gente falou antes da live travar. Não existe regra de bolo para que a gente saiba quanto exatamente o paciente precisa num número de oxigênio. O que a gente sabe, de acordo com as diretrizes de ventilação mecânica, é que a gente tem um alvo para atingir com o nosso paciente. Que alvo é esse? É a saturação, que a gente olha através do oxímetro que fica ou no dedo do nosso paciente, que é o mais comum, ou na orelha do nosso paciente da terapia intensiva. Então, a gente tem um alvo, a gente mexe no ventilador pensando nele atingir esse alvo. Então, pode ser que para mim, Tamires, que não tenho nenhum problema pulmonar, não fumo, tô com uma pneumonia, tenho queda de saturação, pode ser que 30% de EFI já me leve a uma saturação de 92 até 97. Mas pode ser que o paciente que está do meu lado no outro leito, seu João, senhorzinho, tem já problema pulmonar, fumou a vida inteira. Pode ser que 30% para ele não sejam suficientes para que ele mantenha uma saturação de 92 a 97. Então, é como se a gente estivesse atirando num tiro-alvo, a gente vai sempre mexer no valor de FO2, de oxigênio, pensando num alvo, enquanto eu quero atingir para o meu paciente. Por isso não existe regra de bolo e por isso que os profissionais, os estudantes se confundem tanto. Porque quando eu tenho uma regra fica um pouco mais fácil. Mas a regra é: sempre utilize o mínimo necessário de FO2, o mínimo necessário de oxigênio para atingir uma saturação de 92 até 97%. Por quê? O oxigênio usado de forma errada faz mal, assim como um remédio que a gente toma errado, que o nosso paciente recebe errado, o oxigênio também lesa o organismo dele. Então a gente tem que ofertar para ele o mínimo necessário. E é importante que a gente oriente a equipe quanto a isso, seja no seu estágio ou seja já no seu plantão, porque é bem comum as equipes de todas as profissões falarem: não, o paciente precisa saturar 100%. E normalmente quem sabe que o paciente não precisa saturar 100% é o físio. Então você saber disso vai te dar mais segurança frente à equipe, você vai manusear o ventilador e vai dar o melhor para o paciente e vai ter inclusive respeito da equipe por saber orientar que tá tudo bem, ele não precisa saturar 100%, aquele número que todo mundo adora ver no ventilador. Ele precisa saturar apenas de 92 até 97%. E tudo bem, então pode ser 92, 93, 94, 95, 96, até 97. Abaixo disso, a gente precisa aumentar o oxigênio. Acima disso, a gente precisa diminuir o oxigênio. Então, esse é o nosso norte em relação ao oxigênio com o paciente. Então, para relembrar, o mínimo que a gente tem de oxigênio no ventilador mecânico é 21%. Da onde vem esse número? 21% é o que nós temos aqui atmosférico. Então, nesse momento, eu e você aí na sua casa estamos respirando a 21% de oxigênio na nossa atmosfera. Por isso, quando a gente clica no botão do ventilador, o mínimo que ele vai dar é 21 e o máximo que ele vai dar é 100%. E é tão importante a gente saber disso para se sentir seguro frente ao ventilador, que se hoje eu bato o olho na tela de um ventilador e olho que meu paciente está saturando a 21%, eu entendo que ele está bem em relação à troca gasosa. Eu entendo que é um paciente que precisa de quase nada de oxigênio, porque ele está com 21, 25, 30%, muito próximo do que ele estaria recebendo fora do ventilador mecânico, pensando que na nossa atmosfera também é 21%. Agora, quando você bate o olho na tela do ventilador e olha 100% de oxigênio, 80% de oxigênio, de FI, 50% de oxigênio, você entende que esse paciente está ruim em relação à troca gasosa, porque ele está precisando muito mais do que a gente já tem aqui na nossa atmosfera. Então, qual é a única maneira da gente saber se eu estou colocando um número bom ou um número ruim do oxigênio para o meu paciente?
É o que eu vou mostrar para vocês agora aqui na tela, espero que não trave, que eu acho que meu celular tinha ligado. Então, esse é um monitor que a gente tem. Todo paciente na UTI, na enfermaria, principalmente na UTI, vai estar monitorizado, né? No PS, no pronto atendimento, ou na UTI, perdão, na enfermaria não. Então, esse é um monitor, todo paciente vai estar monitorizado. Por isso que o paciente ele vai para a UTI, porque na UTI é o melhor lugar para ele estar monitorizado e você ficar de olho em tudo que está acontecendo com ele. Daí vamos pensar agora no monitor. O que é o primeiro número? O primeiro número é frequência cardíaca. Então eu tenho as ondas, né, o complexo QRS, tenho todas as alterações de cardíacas e eu tenho aqui 58 a frequência cardíaca. E quando eu desço um pouquinho mais, a gente acha em amarelinho 97, eu tenho a saturação. Olhem que normalmente ele dá em porcentagem, então 97%. Esse meu paciente está com 97% de saturação. O que é importante a gente ver? Eu ajustar um oxigênio mínimo necessário, sempre o mínimo necessário, porque o oxigênio errado faz mal para o meu paciente e a gente tem que instruir a equipe em relação a isso, a gente tem que dar segurança, se sentir seguro frente ao paciente a isso. Então eu vou dar o mínimo necessário de oxigênio para o meu paciente para que eu bata o olho na tela do monitor dele e eu ache esse número. Qual número vai poder estar aqui? De 92 a 97. Se tiver acima, se tiver 100%, eu preciso diminuir o meu oxigênio. E se tiver muito baixinho, eu preciso aumentar. Então, essa é a nossa diretriz, é onde vai nos apontar, é o nosso alvo de oxigênio. Através disso, eu vou escolher o oxigênio do meu paciente. Vamos ver agora outro modelo? Deixa eu aumentar aqui para vocês um pouquinho. Vamos olhar agora a tela desse daqui, ó. Esse paciente tá. Vamos olhar primeiro, frequência cardíaca 124, então é um paciente que tá taquicárdico, tá com arritmia cardíaca. Aqui a gente tem as pressões, né? Tá mostrando que tá subindo, na hora que tiraram a foto tava subindo, não apareceu o valor. E a gente tem a saturação, ó, de 91%. Então o que acontece com esse paciente? Esse paciente está me mostrando que se eu sei que o mínimo é de 92 a 97, esse paciente está me mostrando que ele precisa de mais oxigênio. Então eu vou na tela do ventilador dele, eu aumento o oxigênio para que isso suba pelo menos até 92. E se tivesse 100%, Tamires? Daí a gente diminuiria, porque esse é o alvo que eu quero encontrar com o meu paciente, de 92 a 97. Não precisa ser mais e não precisa ser menos. Mas o que a gente tem que entender é que para a gente ter segurança e não se sentir frustrado em relação ao paciente, principalmente em condições que o paciente começa a desaturar, começa a passar mal na sua frente, é a gente entender qual que é o alvo. Quando a gente tem um alvo, a gente atira, né, qualquer que seja, para atender aquele alvo. Então, você quer se formar, qual que é o seu alvo? É se formar. Então, você vai estudar, você vai fazer tudo que tem que ser feito para chegar até aquele alvo. E quando a gente pensa em oxigenação do nosso paciente, não é diferente. A gente pensa num número sempre mínimo necessário para atingir esse alvo no monitor. Por isso que o paciente na UTI, ele é um paciente bom no sentido de você monitorizar e entender tudo o que está acontecendo com ele. Num primeiro momento, a UTI assusta sim, mas a UTI é o melhor momento para esse paciente. Tá ali todo mundo olhando por ele. Então, ele vai ter monitores que mostrem pra gente o que está acontecendo. Ele vai ter determinados exames que vão mostrar o que está acontecendo. Se ele estiver no ventilador mecânico, os gráficos do ventilador vão estar nos mostrando o que está acontecendo dentro do pulmão dele. Então, ele está a todo momento sendo vigiado. Então, a gente tem que entender isso, que o oxigênio, da onde vem os números, né? Nada vem por acaso. O ventilador ele é tão inteligente que ele dá o mínimo de 21%, porque já é o que a gente tem na atmosfera, então você está respirando a 21% nesse momento, e ele te dá o máximo de 100% ali, como um mínimo e um máximo. Então, o que é importante? A partir de agora, você saber desses números, não achar que os números vieram do além, e ter mais segurança quando você estiver de frente para um paciente,
porque a gente acertar a oxigenação dele é o primeiro passo, é um passo muito importante que a gente dá para a gente manusear certo no ventilador, tirar ele o mais rápido possível do ventilador e ajudar ele da melhor maneira. E é bem comum que a equipe goste de ver o número 100% de saturação lá na tela. A equipe da enfermagem fala, nossa, físio, mas ele tá 92, tá acontecendo alguma coisa ruim? Daí você vai lá e explica, não, esse é o alvo que a gente tem junto ao paciente e tá tudo bem, fica tranquilo. Olha, até legal a gente dá um passo a mais, a gente fala assim pro pessoal da enfermagem, pros médicos, pros enfermeiros, a gente ainda dá um passo a mais, olha, o alvo do nosso paciente é de 92 até 97, então vamos combinar o seguinte, vamos pôr o monitor para apitar se ele abaixar de 92. O monitor, a gente tem que entender que tudo na UTI é muito inteligente. E o monitor, a gente consegue ir lá, colocar o som no monitor para ele avisar a gente se esse paciente tiver uma saturação baixinha. Então o negócio vai ficar apitando para te avisar. Então é legal e é importante você avisar isso. Imagina a equipe, ela olha o número lá, se desespera porque o número está baixo ou está mínimo. Você orientar que aquele número, o ideal é de 92 a 97, que tá tudo bem, você tá acompanhando o paciente no ventilador, tá dando o mínimo de oxigênio necessário para ele e que assim a gente vai lesionar menos ele. Imagina como a equipe vai se sentir feliz, de falar, caramba, agora eu entendo, tá tudo bem, não preciso me desesperar. E isso é muito importante, porque a gente tem que lembrar que o oxigênio também lesiona o nosso paciente. E ele já está sendo lesionado de diversas formas pela patologia dele naquele momento. Então a gente tem que dar sempre, coloquem isso na cabeça, o mínimo necessário de oxigênio para atingir esse alvo. Agora, pensando em oxigênio, dentro da ventilação mecânica a gente tem um exame que eu tenho certeza que quem está assistindo agora ou tem pavor ou se frustra para não entender. Isso também era comum com os alunos do nosso curso Simplificando a Ventilação Mecânica e agora as pessoas falam, meu Deus, eu entendo, que é a tão famosa gasometria. Vamos combinar, me falem aqui nos comentários quem entende gasometria, mas vamos ser sinceros aqui, não precisa mentir. Quem de fato entende gasometria, de falar, Tamires, eu entendo gasometria, me dá 10 exames de gasometria que, nossa, eu arrebento no ventilador. Me contem a verdade, porque é bem comum os profissionais não saberem gasometria e não conseguir associar tanta informação dentro da terapia intensiva, pensando no melhor para o paciente. É difícil nesse começo, e frustra muito nesse começo de não entender. É um relato que a gente tinha muito com os alunos aí do curso. E eu vou mostrar para vocês agora, depois que a gente olhou o monitor. Então pensem, para a gente mexer no oxigênio sempre é olhando a saturação, sempre. Num segundo momento, a gente olha a gasometria num segundo momento. Agora eu pergunto para vocês, por que a gente não olha a gasometria primeiro, pensando em oxigênio, mas sim o monitor? Vamos pensar junto, vamos começar a entender as coisas, entender os porquês, vamos ser sinceros. Vamos pensar o seguinte, a gasometria é um exame invasivo. Não sei se vocês já viram, eu espero que vocês nunca tenham coletado por algum motivo uma gasometria. Mas, cara, é um exame invasivo que o enfermeiro coleta, normalmente o médico sabe, mas o enfermeiro que coleta ali, é um exame que dói para o paciente, é um exame que o paciente fica machucado de coletar a gasometria. Não é um exame que, tipo assim, você vai lá, mexe, mede a pressão e tá tudo bem. É um exame muito invasivo para o paciente. Por isso que o paciente entubado, ele fica com acessos em que o enfermeiro consegue ir lá retirar o sangue sem ficar furando ele toda hora, né? Ele fica com acessos diferentes de um paciente de gasometria. Mas eu não sei se você já teve a experiência de um paciente de enfermaria ter que coletar uma gasometria. Cara, o paciente fica doido, dói, o paciente fica com o punho todo com roxo, ele fica sem poder flexionar o punho, dói, é um exame muito invasivo. Então, por isso que a gente olha primeiro o monitor. Quer ver? Eu vou até voltar aqui para vocês. Porque o monitor, ele não é invasivo, é um cabinho, como se fosse meu fone, sem invadir o corpo do meu paciente, que está ali à disposição para nos dar essa informação. A gasometria ela é complementar num segundo momento para a gente mexer no oxigênio. Então, gente, mexam no oxigênio pelo monitor. Num segundo momento, não que se não seja importante, num segundo momento você vai lá e olha a gasometria, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Ó,
Então, o monitor vai estar lá o tempo todo, deixa eu diminuir um pouquinho, vai estar lá o tempo todo, vai estar lá 24 horas à disposição para você ver ele. E você pode ficar olhando o tempo todo. O que a gente tem que olhar do monitor que vai te falar se o paciente está com o oxigênio certo ou errado? É a curva da saturação. Tamires do céu, se eu já detestava a curva do ventilador, já me frustrava porque eu não entendia, imagina eu entender curva de monitor. Sim, galera, a gente tem que entender essas curvas. Mesmo que você não saiba ler um eletrocardiograma, tudo bem, mas você bate o olho e sabe que o negócio está diferente, que a curva do complexo QRS tem alguma coisa errada. Você não precisa ser cardio para entender, mas você fala, cara, alguma coisa está errada nessa curva. E de oxigênio, o que a gente tem que olhar? Vocês conseguem ver que a curva do oxigênio ela tá simétrica, ela tá igualzinha, toda bonitinha? Ela tem que estar assim, porque daí me mostra que o valor de 97 ele é um valor real, é um valor que está de fato acontecendo com o meu paciente naquele momento. Agora, se eu pego, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, uma tela de monitor desse jeito, ó, tá assimétrico, mas começa a ter uns momentos que não estão assimétricos. Eu bato o olho e falo, putz, será que 91 mesmo que o meu paciente tá? Nesse caso, com certeza ele tá. Por quê? Ele tá taquicárdico, ele tá começando a entrar em estágio febril. Olha como eu falo as coisas pra gente. Então, provavelmente ele tá desaturando mesmo. Mas acontece que às vezes a gente olha essa curva da saturação, a gente olha essa curva e ela tá assim, uma para cima, uma para baixo, como se fosse uma montanha-russa. Então, para você saber se o oxigênio do paciente está correto e o monitor está correto, olhe essa curva. Porque é normal, né, gente? O oxímetro ele fica no dedo do paciente. Às vezes o paciente mexe, às vezes a equipe mexe para dar banho, para alguma coisa. Então, bateu o olho na curva, tá tudo certinho, bateu o olho no número, beleza? Esse número ele é real. Se a curva tá toda assimétrica, toda errada, vai lá, arruma o oxímetro no dedo do paciente, para então você confirmar se o que você tá dando tá certo ou errado. E daí, a gente chega na gasometria, deixa eu pôr assim. A gente chega na gasometria, que daria pra gente ficar no mínimo 3 horas falando só de gasometria. Hoje de gasometria, a gente vai se atentar só a ele, ao oxigênio, ao nosso tão famoso O2. E daí a gente vai se basear em 2 números, que inclusive esse aqui tá um pouquinho ainda alto. Quais são os valores no segundo momento que eu olho para ver se a saturação do meu paciente e o oxigênio estão corretos? É os valores de O2 dentro da gasometria. Então, a gasometria sempre vai nos dar pH, CO2, PaO2, né? O BIC, o BX-Excels e todos esses dados. Vamos olhar só nesse. Se a gente tem muito oxigênio, a gente tem uma hiperoxemia. É ruim para o meu paciente. Se a gente tem menos oxigênio, eu tenho uma hipoxemia, que a gente de fato considera hipoxemia pela literatura de 60, não 80. De 80 a 100 é o que é normal do oxigênio do nosso paciente. Então é o que é o normal. Lembra que 21% é normal? De 80 a 100, beleza, meu paciente está super tranquilo. Se ele estiver abaixo, se ele estiver com 60, ele está com uma hipoxemia. E se ele tiver a mais, ele está com uma hiperoxemia. Mas o que a gente tem que saber disso? Acho que eu pus outra tela. O que a gente tem que saber disso? Ó, peguei uma gasometria para a gente olhar. Novamente, a gente ficaria 3 horas falando, mas a gente fala depois só sobre gasometria. Vamos olhar só a PaO2 do meu paciente, que nesse caso está 84. A gasometria, ele nem te dá a referência do lado. Ele te fala, olha, Tamires, olha, o normal é de 60 a 100. Se eu bato o olho que ele está dentro desse valor, eu entendo que está tudo bem. Agora, se aqui tivesse 54, eu entenderia que esse meu paciente está em hipoxemia e ele precisa de mais oxigênio. Ele está baixo hipoxemia. Deixa eu voltar um slide. Lembra? Quando ele fica menor que 80 e a gente considera hipoxemia 60, ele precisa de mais oxigênio. E se ele está acima do que ele realmente precisa? Eu tenho que diminuir o oxigênio. Então, depois de eu olhar o monitor do meu paciente, que é o meu alvo, eu olho no segundo momento ali, quase que junto, a gasometria. Então, eu tento manter uma FO2 necessária para o meu paciente, que ele se mantenha aqui dentro do que é normal
e dentro de uma saturação aqui de 92 até 97%. Não fica mais fácil quando a gente pensa assim? Porque a gente tem que entender que não é a hora da gente ficar dando oxigênio para o paciente da forma errada. E como que a gente vai querer ir lá, brilhar com o nosso paciente, tirar ele do ventilador, fazer ele andar, fazer ele se recuperar, fazer mobilização precoce, fazer um monte de coisa, se a gente não sabe o quanto ele precisa? E é normal ter essa dúvida, né? Porque não existe essa regra de bolo. Então, a partir de agora, com a aula de hoje, eu quero que você saia sabendo disso e não erre mais o oxigênio com o seu paciente. Primeira regra, dê o mínimo necessário pro paciente. O mínimo, nada de o máximo, o oxigênio faz mal. Qual é o mínimo necessário? O mínimo necessário é que ele mantenha uma saturação de 92 até 97. Pode ficar nesse meio, não precisa ser mais nem menos. É 92, 93, 94, 95, 96, 97. Até aqui. Tamires, mas meu paciente está saturando 99. Ai, tá tudo bem, vou fechar o olho e fingir que tá tudo bem. Não, abaixa abaixa o oxigênio dele, ele tá com mais do que ele precisa. Quer confirmar essa informação? Vai lá na gasometria e olha. Então, a todo momento a gente olha o monitor e no segundo momento, quase que junto, a gente olha a gasometria, porque a gasometria ela é um exame invasivo. Então, eu não posso ficar pedindo exame toda hora. Normalmente, a gente tem uma gasometria da manhã. Se o paciente está muito grave, você mexe no ventilador, pede uma outra gasometria, mas se não, provavelmente você só vai ter uma outra gasometria no dia seguinte, na manhã seguinte. Normalmente na UTI esses exames são coletados à noite, então você só vai conseguir ver o resultado no dia seguinte, a não ser de fato que o paciente esteja muito ruim, daí você consegue ver em todo momento. Mas então, combinado? E Tamires, da onde veio o valor de FO2 em porcentagem? A FO2 ela é porcentagem porque ela é uma fração. É como se eu pegasse um pedacinho de um bolo e eu estivesse te dando um pedaço desse bolo. Eu estou te dando uma fração desse bolo. E toda vez que a gente fala de fração lá da matemática, é em porcentagem. Por isso que a saturação, por isso que a FO2 é em porcento. 97%, 21%, 99%. Então, essa é a regra. Por que pressão não é em porcento? Porque pressão não é uma fração. Pressão é uma porrada que a gente dá em centímetro de água. Então começa a ficar um pouco mais fácil da gente se sentir seguro frente ao ventilador e não ficar tão frustrado por não entender a gasometria, não entender, juntar todas essas informações. Quais são os valores então de FO2 que a gente encontra no ventilador mecânico? 21%, que é o que a gente está respirando agora, e 100%, que é o máximo talo. E a partir de agora, se você bater o olho numa tela do ventilador, alguém te mandar, ou você vê um paciente de plantão ou no estágio, caramba, deixa eu olhar a FO2, deixa eu até ver se eu consigo achar aqui uma foto pra gente olhar junto e vocês me falarem de forma prática se vocês acham que esse paciente está grave ou não. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui no celular, que eu tenho uns vídeos de ventilador, mas eu nunca tentei colocar aqui. Ah, tem aqui um. Vamos ver, galera, se dá certo. Olha lá, deixa eu ver. Deixa eu diminuir um pouco o som. Vamos olhar. Olha ali, 40% é que eu tô testando o ventilador. Estão vendo que tá 0,40? Esses 40 é a FO2, que é porcentagem. Então, nesse ventilador, ele tá mostrando 0,4, que é correspondente a 40%. Se eu te falasse assim, você acha que esse ventilador tá precisando de... Esse paciente tá precisando de muito FO2 ou pouco? Se eu te perguntasse isso sem a aula de hoje, você saberia responder? Provavelmente você ficaria na dúvida. Nossa, mas 40 é pouco ou 40 é muito? A partir de agora que você sabe que 21% é o mínimo e 100% é o máximo, 40 está mais próximo de 21. Então, eu entendo que esse paciente está precisando de oxigênio, mas esse paciente não está precisando de muito oxigênio. Agora, se eu batesse, deixa eu ver se eu tenho um com 100%. Se a gente olhasse a tela de um ventilador e tivesse 100% de FI, você entenderia que esse paciente está mais grave em relação à troca gasosa, em relação ao oxigênio, ou menos grave?
esse paciente estaria, achei mais uma, esse paciente estaria mais grave. Ficou mais fácil da gente entender assim? Você vê como que é tão importante a gente saber os números do ventilador para que eles nos deem mais segurança. E uma informação tão pequena, né, que a gente conversou aí em 40 minutos, a partir de agora você bate o olho e fala, caramba, se ele tá com esse número, ele tá melhor ou pior em relação à troca gasosa. Olhem a tela desse ventilador que eu compartilhei com vocês. Acho que tá aparecendo, né, para todo mundo. Esse ventilador, ele tá com 40%, né? Então, a gente tem 40% de FI. Olha lá, ele já mostra em porcentagem. Vejam que abaixo, deixa eu tirar os comentários. Abaixo de 40 ele tá 1%. A gente tem do outro lado a PIP, a gente tem a frequência respiratória e a gente tem a pressão controlada. Então, eu bati o olho nesse ventilador. É que todos, por coincidência, estão 40, né, que eu tenho aqui. Mas eu bati o olho, 40 é pouco, é muito, putz, e agora? Ele é pouco porque ele parte de 21%. E se tivesse lá 90, você ia olhar e ia falar, cara, esse paciente está com problema de troca gasosa. Lembra lá que a gente falou das zonas de West, as zonas que fazem de fato troca gasosa? São aquelas áreas pulmonares que vão estar lesionadas. Pode ser um paciente, por exemplo, de Covid, pode ser um paciente que está com uma atelectasia, que o alvéolo está fechadinho, ele não consegue fazer a troca gasosa e por isso você precisa ficar dando tanto oxigênio até que aquela situação se reverta. Tranquilo, gente? Deu para entender? Foi tranquilo? Deixa eu parar. Aprendi a compartilhar o negócio aqui, eu nunca tinha usado. Então, espero que vocês tenham entendido. A partir de agora, se é a sua primeira vez aqui nas nossas lives, seja bem-vindo. Todas as terças e quintas a gente pega um assunto e simplifica esse assunto para que esse assunto entre na sua cabeça e faça sentido para você, como outras coisas fazem. E se você já está nos acompanhando, a gente está voltando aí com muita força nas nossas aulas, depois da nossa maratona, que foi muito intensa aí, de 4 dias. Então, continue nos acompanhando, que toda terça e quinta esse horário, bate ponto, às 8 horas, a gente tem as nossas aulas, tá? E chega de a gente ficar frustrado por não entender ventilação. A mensagem que eu mais recebo aqui no Insta e que me dá uma dor aí no coração é: Tamires, eu tô pensando em desistir da pós. Tamires, eu não sei se a UTI é o meu lugar. Poxa, eu consegui uma vaga, né, diante da pandemia, de tudo que aconteceu, mas eu não tô me sentindo capaz de ir lá e acontecer e fazer o melhor para o meu paciente. E lembra que a segurança, ela vem construída, a gente constrói um pouquinho por dia, a gente não nasce seguro para nada na vida, né? Então você consegue passo a passo entendendo. Não adianta nesse momento você entender a tela do ventilador, entender as modalidades ventilatórias, se matar na gasometria se você não entender os conceitos básicos. Por que pressão é em centímetro? Por que FO2 em %? Por que fluxo é em litro? Então dá um passo atrás, segue forte aí com a gente, acompanha as aulas que você vai se sentir mais capaz de entender o ventilador. Combinado? Obrigado por participarem. A gente tem um encontro então agora na terça-feira. Tchau, tchau e boa noite a todos.